Curso de hardware básico. Quem sou eu? Olá pessoal, primeiramente meu nome é Lucas Henrique Grzybowski, tenho 22 anos, trabalho há 7 anos com computadores, tenho muita experiência na área de infraestrutura e tecnologia da informação. Estudo gestão da tecnologia da informação e trabalho atualmente com administração de acessos SAP, em uma multinacional. A informática esteve presente em minha vida desde pequeno. Portanto, com muita curiosidade, aprendi muita coisa. Observando outras pessoas trabalharem, procurei recursos para o aprendizado e, por si próprio, obtive resultados excelentes. Confiei na minha capacidade e hoje posso dizer que estou colhendo bons frutos. Espero que gostem do curso de hardware básico e absorvam tudo o que puderem. Façam pesquisas e coloquem em prática os conceitos que lhe mostrarei no decorrer do curso. E lembre-se, fale novamente, tente novamente, fale melhorando, mas nunca desista de tentar. Vamos ler para vocês o cronograma do curso de hardware básico, tá? O que vai ter no curso de hardware básico? Eu vou fazer uma prévia sobre a história do computador, tá? Então vocês vão aprender sobre dispositivos externos, vão aprender mais sobre o monitor, mouse, teclado ABNT. Você sabe o que é a ABNT? Então, nesse curso eu vou dar uma prévia para vocês vão aprender o que é o ABNT. Dispositivos de mídia, dispositivos internos, a fonte de alimentação, placa-mãe, hard drive, que é o disco rígido, cabo serial ATA, mais conhecido como cabos SATAs, tá? Processador, sistema de ventilação, cooler e dissipador, placa de memória, placa de vídeo, gravadores, leitores de DVD e CD, entradas USB e a limpeza e conservação do seu equipamento. Módulo História do Computador. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Iniciaremos hoje um módulo História do Computador. Contarei para vocês uma breve história do computador, iniciando a partir de 1944, no surgimento do primeiro computador eletrônico. Vamos à obra, vamos lá. Mark I, computador de 1944, computador eletrônico que surgiu na época e estava instalado na Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos, onde era o lar de Mark I. O computador tinha 4,5 toneladas e ele demorava 6 segundos numa multiplicação. Incrível, não? Em 1946, ENIAC foi o primeiro computador multiuso. Os anteriores apenas desempenhavam tarefas específicas, como cálculos de bombardeiros em guerra. 1946, EDVAC. Este filhote do ENIAC mudou o sistema de armazenamento de dados, trocando o sistema decimal de 0 a 9 pelo sistema binário, ou seja, 0 ou 1. A mudança possibilitou a criação de bits de informação. Em 1947, o transistor. Os primeiros computadores usavam componentes enormes, as válvulas para guardar informação e fazer contas. O transistor fazia a mesma coisa, mas era menor, mais barato e consumia menos energia. 1951, Leo. As primeiras máquinas eram usadas na guerra ou nas universidades. Isso até chegar à chegada do Leo. Empregado numa empresa inglesa de alimentos, a primeira a usar um computador nos negócios. 1953, Whirlwind. Este computador era o mais rápido do seu tempo. Ele fazia uma multiplicação de 0,025 segundos. Mais ainda, era uma carroça, digamos em termos. Equivale hoje à velocidade de um processador de 1 MHz. 1955, TREDIC. Feito pela Força Aérea Americana, foi o primeiro computador a usar transistores. Com eles, os computadores tornaram-se mais rápidos, leves e econômicos. Em 1958, a chegada do circuito integrado. Com a invenção do CI, circuito integrado, vários transistores integrados em uma única peça de silício,
aumentou a velocidade das máquinas. Em 1960, o PDP-1, conforme o computador ficava mais versátil, começavam a pipocar novas aplicações para a invenção. E não demorou muito a surgir o primeiro videogame. Em 1960 já dava para se jogar Space War no PDP-1. Em 1962, Atlas. Foi nessa invenção inglesa que apareceu a primeira memória virtual, tecnologia usada até hoje que permite trabalhar com diferentes programas ao mesmo tempo. Em 1965, o PDP-5. Esta máquina foi a primeira a caber em cima de uma mesa. A façanha rendeu-lhe o apelido de mini-computador, barato. Ele virou sucesso comercial, com mais de 300 mil unidades vendidas. Em 1965, o System 360, o circuito integrado, é incorporado aos computadores nesse modelo da IBM. O desenvolvimento desse componente aumenta a velocidade de processamento e espaço de armazenagem nas máquinas. Em 1968, uma grande façanha, mouse. O americano Douglas Engelbart lançou o apelidinho chamado de bug, inseto. E ele fez muito sucesso, até os anos 80, quando ganhou o apelido de mouse, camundongo. Em 1969, o sistema operacional veio à tona chamado de Unix, sistema operacional multiusuário e multitarefa. Variações dele passaram a ser usadas em computadores de grande porte em virtude de sua confiabilidade. 1971, o microprocessador surgiu. Com a diminuição dos circuitos integrados, a indústria consegue condensar milhares deles em uma única peça, lançando o primeiro microprocessador, o Intel 4004. Em 1974, Altair. O microprocessador estreava no mundo dos computadores a bordo de um Altair 8800. Pequena para a época, essa máquina abriu caminhos para a revolução do computador pessoal. Em 1975, a Microsoft, dois estudantes americanos, um chamado Bill Gates, 19 anos, e Paul Allen, 22 anos, adaptaram a linguagem BASIC para o Altair. Esse foi o primeiro programa de nome Microsoft. Em 1977, Apple II foi o primeiro microcomputador, tal que o conhecemos hoje. Pela primeira vez, a máquina tinha um teclado e podia ser ligada em um monitor, no caso, uma TV. Em 1981, disquete de 3 por 1,5. Em 1976, surgiu o disquete de 5 por 1/4, 3 centímetros de diâmetro. Em 1981, a Sony lançou o modelo de 3 por meio, 9 centímetros de diâmetro. Em 1981, IBM PC. O PC põe a IBM na liderança do mercado de microcomputadores. O preço de $2.820 era um pouco alto que os concorrentes, mas a máquina bombou. Em 4 meses foram vendidas 35 mil unidades. Em 1981, a Xerox lançou o computador de modelo 8010 para estrear nos computadores. O mouse precisou da primeira interface gráfica, a da Xerox 8010, que permitia interagir com a máquina por meio de imagens na tela, os atuais ícones. Em 1981, Osborne One era dos micros, mal havia começado e já surgiu o primeiro computador portátil. Pesava 12 quilos, havia uma tela de 5 polegadas e cabia numa maletinha. Agora imagine você carregando 12 quilos de lá para cá. Em 1983, Word. A Microsoft Bill Gates lançou o Word Microsoft Office, primeiro programa do pacote, que em poucos anos monopolizaria o mercado de programas para escritório. Em 1984, Macintosh. A Apple lançou o primeiro computador com mouse e interface gráfica,
voltado para o uso pessoal. Era fácil de usar e incluía um programa para desenhar. Muito legal. Em 1984, impressora laser. A primeira impressora laser compatível para os PCs. A LaserJet lançou para desmarcar as impressoras matriciais nos anos 70. E as de jato de tinta, também em 1984. 1985. Windows. O lançamento do Windows trouxe para o PC vantagens de interface gráfica popularizada pela Apple. Hoje 90% dos computadores funcionam com a versão desse programa. Incrível, não? Em 1985, CD-ROM. Surgiram os primeiros CD-ROMs. Nova mídia com capacidade para 550 MB. 387 vezes a capacidade de um disquete de 3,5. Mas apenas 12% dos DVDs que seriam lançados em 1996. 1986, Desktop Pro 386. A Compaq lançou o Desktop Pro 386, o primeiro da geração de clones de PCs da IBM. Seu processador de 32 bits era muito mais rápido que os 16 bits da concorrente. Em 1990, World Wide Web, mais conhecido como Internet, desde 1969, o sistema de rede chamado ARPANET era desenvolvido em paralelo aos computadores. Em 1990, uma criação da linguagem HTML, a World Wide Web, a parte gráfica da internet, foi oficialmente inaugurada. Em 1991, o sistema operacional veio à tona, chamado Linux. Em 5 de outubro, Linus Torvalds anunciou a versão 0.02 de um sistema operacional baseado no Minix, versão do Unix desenvolvida para fins educacional. Esse sistema, depois chamado de Linux, hoje vem se tornando uma pedra no sapato do monopólio da Microsoft. 2001, iPod. A indústria da música foi uma das mais afetadas pela internet. O iPod e outros tocadores de MP3 abriram a possibilidade de ouvir sons baixados da internet ou de qualquer lugar. 2005. Micro de $100. O desafio era democratizar os acessos de computadores com a estrutura simples do MIT, Massachusetts Institute of Technology. Propõe um micro que custe $100, mas ainda é só um conceito. E por aí em diante. Chegamos até hoje e vemos computadores com processadores de alta velocidade, vários kits multimídia, você pode instalar pendrives, você pode instalar placas de vídeo, você pode instalar em um microcomputador, você pode jogar através dele. Então tudo isso vem da evolução de um microcomputador eletrônico de 1944 até hoje em 2010. Né? Todos sabemos da facilidade que temos em relação ao acesso à informação. Né? Informação que nós temos nos computadores nos dias de hoje. Está muito acessível, então é fácil você ter a informação. Vejamos que existem computadores em bares, restaurantes, escolas, igrejas e em suas mãos, na sua casa e por aí vai. Tem vários outros exemplos que podemos dar aqui. Podemos perceber também a importância de tal tecnologia em nossas vidas. Temos fácil acesso a tudo, desde compras, entretenimento, redes sociais, entre outras coisas. Agora você conheceu uma breve história do computador eletrônico. Usem esse conhecimento para o bem, compartilhe com seus colegas, faça bom proveito, afinal a informação vale dinheiro e quanto mais souber, mais valerá. Muito obrigado, até a próximo módulo. Módulo dispositivos externos. São vários tipos de dispositivos externos. Vejamos alguns exemplos a seguir. USB, Universal Serial Bus. USB é um tipo de conexão ligar e usar, que permite a conexão de periféricos sem a necessidade de desligar o computador. Atualmente existem várias versões de USB. USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0. Você também verá no módulo de entradas USB mais informações sobre as entradas USB. Pendrive. O pendrive, flash memory ou memory key
É uma espécie de disco rígido portátil, com uma capacidade de armazenamento de dados muito superior à de um disquete ou de um CD. Veja a imagem abaixo. Zip Drive. O Zip Drive é outra unidade de disco flexível, ou seja, também é um gravador e leitor de disquetes. O mais comum conseguia gravar 100 megas de informações, o que equivale 71 vezes a um disquete de 1,44 MB. Veja a imagem abaixo. Dispositivos de jogos e de vídeo também podem ser considerados como dispositivos externos, tais como joysticks, são controles usados em jogos de computador. Veja a imagem abaixo. Webcam, dispositivo externo para captação e compartilhamento de imagem. Veja a imagem abaixo. Headset, fone e microfone, utilizado em comunicação em chats, utilizado para fins comuns, como por exemplo, escutar música ou até mesmo jogar. Veja a imagem abaixo. Os dispositivos externos são todos aqueles que estão fora de um microcomputador. Um novo exemplo seria um HD portátil ou um HD externo. Veja a imagem abaixo. Muito bem, concluímos mais um módulo do curso de hardware básico. Obrigado e até o próximo. Módulo monitor. O monitor de vídeo é um equipamento semelhante a uma TV, responsável por transmitir informações visuais ao usuário. É um dispositivo de exibição de saída mais usado, exibindo texto, imagens e vídeos. Assim na tela aparecem as informações do sistema operacional e dos programas e que também se pode ver o resultado do trabalho feito. É importante lembrar que uma imagem na tela é composta por pontos. Quanto maior for cada ponto, menor será a resolução, ou seja, a nitidez da imagem. Quanto menor for o ponto, o mesmo vídeo possuirá mais pontos e melhor será a resolução. A resolução da tela é responsável pela nitidez das imagens, do texto e depende de DPI, dots per inch, pontos por polegada, que servem para formar as imagens na tela, ou pixel. É uma abreviatura de Picture Elements e representa os pontos. Quanto maiores forem os números de DPI e pixels, melhor será a resolução. As imagens que aparecem na tela do monitor são geradas por uma placa que fica no interior do computador. A quantidade de cores e a resolução que o monitor pode apresentar também depende da capacidade dessa placa. Tipos de monitor. A maioria dos monitores de PCs de mesa usa a tecnologia de tela de cristal líquido, LCD, ou tubo de raios catódicos, CRT. E praticamente todos os computadores portáteis usam a tecnologia LCD. CRT, Cathodic Ray Tube, tubo de raios catódicos. É um monitor que é encontrado em muitos computadores de mesa, semelhante a uma televisão. Porém, esse tipo de monitor tem alguns inconvenientes, como o tamanho do tubo de imagem, que implica num tamanho maior do monitor, a perda de qualidade da imagem nas extremidades da tela e a radiação emitida. Veja a imagem abaixo do monitor CRT. LCD, Liquid Crystal Display, monitor de cristal líquido. Baseia-se nas propriedades do reflexo da luz através de um conjunto de substâncias de material líquido. Muitos fabricantes vêm conseguindo melhorar cada vez mais a qualidade dessas telas, tanto que já são relativamente comuns televisores de cristal líquido do tamanho de 40 polegadas. Veja a imagem abaixo do monitor LCD. Tamanho. O modo como se mede as telas de monitores CRT e LCD é diferente. Nos monitores CRT, o tamanho da tela é medido diagonalmente, partindo das bordas externas da caixa do monitor, incluindo-as. Isto é, a caixa também será inclusa na medição do tamanho. Nos LCD, o tamanho da tela é medido diagonalmente a partir da borda da tela, ou seja, a medição não inclui a caixa.
Muito obrigado, encerramos mais um módulo monitor. Até o próximo módulo. Módulo mouse. Pequena peça deslizante que serve para movimentar o cursor na tela, o que é facilitado pela sua movimentação sobre um apoio de borracha retangular, denominado mousepad. Com o mouse pode-se apontar comandos na tela e ativá-los pressionando seu botão esquerdo, bastando o cursor estar sobre uma palavra ou figura que represente o comando. Desde que foi inventado por Douglas Engelbart na Xerox Corporation em 1963, o mouse tem praticamente as mesmas funções. O nome mouse, rato em inglês, foi adotado pela equipe de Engelbart, embora não se saiba exatamente por quem. Veja a imagem abaixo do primeiro mouse. Só em 1983 a Apple lançou o Lisa, o primeiro computador pessoal com mouse. Era também o primeiro com interface gráfica, ou seja, que usava figuras para acionar comandos. Entretanto, o seu alto preço, quase $10.000. Logo após, a Microsoft lançou o mouse para PCs de preço muito menor. Mas o mouse só se popularizou realmente em 1984, quando a Apple lançou o computador Macintosh, que tinha um sistema operacional orientado a objetos, ou seja, baseado em figuras para acionar comandos, o que facilita o diálogo com o usuário. Assim, o uso do mouse tornou-se fundamental com a criação das interfaces gráficas. Veja a imagem abaixo que existem vários mouses, desde o primeiro mouse da Apple até o seu último. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo módulo. Módulo teclado. O teclado de computador possibilita a entrada manual de dados, por meio de textos, tabelas de números e lista de comandos. Pode-se acessar pastas e executar aplicações com a ajuda de atalhos do teclado, a fim de aumentar a produtividade e reduzir o cansaço causado pelo manejo excessivo do mouse. Baseia-se em um modelo feito nas antigas máquinas de escrever e é composto por um arranjo de botões chamados teclas. Essas teclas são ligadas a um chip que converte a sequência de impulsos elétricos em sinais digitais e transfere os dados para a memória. O meio de transporte dessas informações entre o teclado e o computador pode ser sem fio, o wireless, por exemplo, ou Bluetooth, e o infravermelho, ou a cabo, GIN, nos antigos, PS2 ou USB. Vejamos imagens abaixo de um computador super antigo, um teclado enorme, e um teclado de um computador atual. ABNT. Você sabe o que é ABNT? A ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. É o órgão responsável pela normalização técnica no Brasil, fornecendo a base necessária ao desenvolvimento tecnológico brasileiro. Trata-se de uma entidade privada e sem fins lucrativos e de utilidade pública, fundada em 1940. Se seu teclado é ABNT, então ele está dentro das normas dessa associação. Muito obrigado e até o próximo módulo. Módulo Dispositivos de Multimídia. Dispositivos de multimídia são equipamentos que criam uma interação entre o usuário e o microcomputador que ele opera. Durante os anos 90, houve uma grande expansão no mercado de multimídia para microcomputadores pessoais. A chegada de novos padrões de compactação sonora, por exemplo, MP3, e de compactação de vídeo, MPG, MP4, AVI, entre outros, tornaram então atrativos esses sets de multimídia. Hoje temos uma variedade de dispositivos enorme, que engloba desde placas de som com diversos canais, compatíveis com os padrões Dolby Surround, por exemplo, além de placas de vídeo de alta performance que renderizam imagens em altas resoluções e com os efeitos mais modernos da indústria visual. Vejamos alguns exemplos abaixo de conexão multimídia. Aparelhos de som, aparelhos de celulares, webcams, joysticks, aparelhos de MP3, MP4, Bluetooth,
entre outros dispositivos. Muito obrigado e até o próximo módulo. Módulo fonte de alimentação. Uma fonte de alimentação é um aparelho ou dispositivo eletrônico constituído por 4 blocos de componentes elétricos. Um transformador de força que aumenta ou reduz a tensão, um circuito retificador, um filtro capacitivo e ou indutivo e um regulador de tensão. Uma fonte de alimentação é usada para transformar a energia elétrica sob a forma de corrente alternada, CA, da rede em uma energia elétrica de corrente contínua, mais adequada para alimentar cargas que precisem de energia CC, corrente contínua. Uma fonte ATX e AT fornece tensões de 12 volts cabo amarelo e 4,5 volts cabo vermelho, utilizados pelo HD e CD-ROM. 5 volts utilizado pela maioria das placas de expansão e 3,3 volts utilizados pelos processadores, memórias RAM e placa de vídeo AGP. Fonte AT, padrão antigo de fonte, usava 2 conectores de 6 pinos cada. Veja a imagem abaixo dos 2 conectores. Fonte ATX, padrão mais recente, usava conector de 20 ou 24 pinos. Vejamos as duas imagens abaixo. Imagem com a fonte fechada, imagem com a fonte aberta. Vejamos os pinos que eram utilizados nas fontes ATX. Muito obrigado e até o próximo módulo. Módulo placa-mãe. Placa-mãe. A placa-mãe realiza a interconexão das peças componentes do microcomputador. Assim, processador, memória, placa de vídeo, HD, teclado, mouse, etc. estão ligados diretamente à placa-mãe. Ela possui diversos componentes eletrônicos, circuitos integrados, capacitores, resistores, etc. E entradas especiais, slots, para que seja possível conectar os vários dispositivos. Vamos destacar os mais importantes componentes de uma placa-mãe. Processador conectado ao socket, memória RAM, BIOS, memória ROM, bateria, chipset norte-sul, conectores, slots de expansão PCI, ISA, AGP, conector IDE, conector serial ATA, conector mouse, conector teclado, conector impressora, porta paralela, conector USB. E aqui temos a imagem das placas-mães. Esse é o desenho das placas. Vejamos a última imagem, possui setas para as entradas. Entradas de teclado, entradas de vídeo, entradas USB, entradas de áudio, entradas de LAN, chipset. Muito obrigado, até o próximo módulo. Módulo Hard Disk, HD. Disco rígido ou disco duro, no Brasil popularmente chamado também de HD, derivação do HDD, do inglês Hard Disk Drive ou Winchester, termo em desuso. Memória de massa ou ainda de memória secundária. É a parte do computador onde são armazenados dados. O disco rígido é uma memória não volátil, ou seja, as informações não são perdidas quando o computador é desligado, sendo considerado o principal meio de armazenamento de dados em massa. Sendo que são 2 tipos ainda em uso, HD IDE, veja a imagem abaixo, e HD Serial ATA, veja a imagem. Aqui temos uma imagem do HD por dentro. No número 1 temos o prato, mídia ou plater, onde os dados são gravados. No número 2, atuador ou actuator. Parte mecânica responsável pelo posicionamento das cabeças de leitura e gravação. Parte número 3. Componentes internos de controle do atuador, ligados à placa controladora lógica externa. Item 4. Cabeças de leitura e gravação, ou magnetic heads, conectadas ao atuador, responsáveis pela leitura e gravação de dados na mídia. 5 e 6. Hard Disk Assembly, superfície onde são montados os componentes de um hard disk. 7.
Placa controladora lógica ou logic board, responsável pela inicialização, controle mecânico e envio de dados do hard disk para o computador. Conectores externos do padrão IDE, conexão por onde são enviados os dados da placa-mãe e, consequentemente, ao processador. Terminamos mais um módulo. Até o próximo. Módulo cabo serial ATA. Serial ATA ou simplesmente SATA é o padrão de discos rígidos criado para substituir os discos ATA, também conhecidos como IDE. A taxa de transferência máxima teórica de um dos discos serial ATA é de 150 MB por segundo ou 300 MB por segundo, contra os 133 MB de um disco rígido IDE. Vejamos 3 exemplos de cabo. O cabo completo, cabo serial ATA, aquele que é ligado, por exemplo, num HD. Para transferência de dados é o primeiro cabo. Para transferência de energia elétrica para o dispositivo é o segundo cabo. Vejamos que tem as duas extremidades ali. E a terceira imagem é uma imagem ampliada das extremidades do cabo serial ATA. Muito obrigado e até o próximo módulo. Módulo processador. O microprocessador, popularmente chamado de processador, é um circuito integrado que realiza as funções de cálculo e tomada de decisão de um computador. Todos os computadores e equipamentos eletrônicos baseiam-se nele para executar suas funções. Responsável pela execução das instruções no sistema, o microprocessador escolhido entre os disponíveis no mercado determina em certa medida a capacidade de processamento do computador. Também o conjunto primário de instruções que ele compreende. O sistema operativo é construído sobre este conjunto. O próprio microprocessador subdivide-se em várias unidades, trabalhando em altas frequências. A ULA, unidade lógica aritmética, unidade responsável pelos cálculos aritméticos e lógicos, e os registradores são parte integrante de um microprocessador da família x86, por exemplo. Em informática, x86 ou 80x86 é o nome genérico dado à família arquitetura de processadores baseados no Intel 8086 da Intel Corporation. Veja as imagens abaixo. A primeira imagem é um microprocessador 80x86. A segunda imagem é um processador Intel Core 2 Duo atual. Entendemos que o processador é o cérebro do computador. Portanto, é ele quem toma as decisões e as distribui. Mas analisando que um cérebro necessita de um corpo, entendemos que o processador nada mais é que um componente essencial para o funcionamento do computador. Porém ainda dependente de outras peças, assim como num corpo. Vamos fazer uma análise diferente. O processador é o cérebro, com o HD que armazena as informações. Os cabos são o sangue, enviando informações e energia para o processador. A memória é o pulmão, armazenando informações e distribuindo para o cérebro. Os CD-ROMs são como vitaminas, alimentando o HD com informações novas. O monitor são os olhos, o mouse e as mãos, o teclado e os pés. O gabinete é todo o esqueleto e a aparência do computador. Temos aí um verdadeiro corpo dependente entre si e do processador. Usamos algumas imagens de um microprocessador. Analise bem, pesquise mais sobre. Muito obrigado e até a próxima. Módulo cooler dissipador. Cooler é nada mais nada menos que a ventoinha que é acionada quando o computador é ligado, ventilando o dissipador para que ele seja esfriado e através da condução térmica esfriar o componente eletrônico que aquece por funcionamento. O cooler está localizado em cima do processador. Vejamos a primeira imagem, a imagem de um cooler. Vejamos aonde o cooler é localizado, em cima de um microprocessador. Dissipador. Dissipador de calor é o nome dado a um objeto de metal, sendo geralmente feito de cobre ou alumínio, que pelo fenômeno de condução térmica
é uma maior área por onde um fluxo térmico pode se difundir. Maximiza o nível de dissipação térmica de qualquer superfície que gere calor, com a qual está em contato térmico. Sendo assim, dissipadores de calor têm o objetivo de garantir a integridade de equipamentos que podem se danificar com o calor gerado em seu funcionamento. Vejamos 3 imagens. A primeira imagem é o dissipador. A segunda imagem é o dissipador montado junto a um cooler. E a terceira imagem é o posicionamento do cooler e dissipador em cima de um microprocessador sobre uma placa-mãe. Muito obrigado e até o próximo módulo. Módulo Memória. Memória RAM é um sistema de armazenamento de dados. RAM significa Random Access Memory, memória de acesso aleatório, em inglês. E esta nomenclatura se deve ao fato de que o sistema acessa dados armazenados de maneira não sequencial, ao contrário de outros dispositivos de memória. A memória RAM é volátil, ou seja, não grava de modo permanente os dados nela contidos. Quando a alimentação do sistema é cortada, tudo o que foi guardado é perdido. O sistema é bastante útil para o processamento de dados, pois disponibiliza espaço para informações cruciais que podem ser acessadas de maneira quase imediata, ao contrário de outras formas de armazenamento como discos rígidos, CDs ou DVDs. O sistema operacional, assim como aplicativos e dados em uso, são armazenados na memória RAM, permitindo que o processador trabalhe essas informações rapidamente. Vejamos algumas imagens. A primeira imagem diz o modelo, a transferência de dados por segundo, taxa de transferência. A segunda imagem mostra uma pequena cadeia evolutiva das memórias. Memória SIM, memória DIMM e as memórias DDRs, DDR1 e a DDR2. A segunda imagem, após a escala evolutiva ali de memórias, a segunda imagem mostra a aplicação da memória, incluindo ela dentro de um socket de memória. A terceira imagem mostra uma pequena escala evolutiva de memória, desde as primeiras memórias até uma memória DDR. Muito obrigado e até o próximo módulo. Módulo Placa de Vídeo. Placa de vídeo ou aceleradora gráfica é um componente de um computador que envia sinais para o monitor, de forma que possam ser apresentadas imagens ao utilizador. Normalmente possui memória própria, com capacidade medida em octetos. Nos computadores de baixo custo, as placas de vídeo estão incorporadas na placa-mãe. Não possuem memória dedicada e por isso utilizam a memória viva do sistema. Normalmente denomina-se memória compartilhada. Como a memória viva desse sistema é geralmente mais lenta do que as utilizadas pelos fabricantes de placa de vídeo, e ainda divide o barramento com o processador e outros periféricos para acessá-la, este método torna o sistema mais lento. Isso é notado especialmente quando se usam recursos tridimensionais. Tipos de placa de vídeo. Off-board. Placas off-board são aquelas que não possuem esses dispositivos integrados à placa principal, precisando, portanto, de placas extras com esses dispositivos que serão instalados em seus respectivos slots, PCI EGP ou PCI Express. Placas on-board. São chamadas placas on-board quando uma placa possui seus dispositivos já integrados à placa-mãe. Vejamos o exemplo de uma placa de mãe, uma placa-mãe, on-board. Tem todos os seus dispositivos de teclado, mouse, LAN, áudio, microfone, USB e a placa de VGA port, onde é a placa de vídeo on-board. Placa off-board. Vejamos o exemplo da direita. Temos uma placa off-board e temos duas entradas, VGA e HDMI. São comuns nas placas de vídeo off-board. VGA, Video Graphics Array, é utilizado os cabos azuis com extremidades azuis, conectados ao monitor e à placa de vídeo. HDMI, High Definition Multimedia Interface, são utilizadas nas placas novas de vídeo. Tá aí temos dois exemplos, Temos a VGA e HDMI nas placas off-board.
Muito obrigado e até o próximo módulo. Módulo Gravadores de CD e DVD. CD-ROM, sigla para Compact Disc Read Only Memory. Em português, disco compacto, memória somente de leitura. O CD-R, o CD Recordable e o CD-RW, CD Rewritable, que permite ao utilizador normal fazer as suas próprias gravações, uma ou várias vezes, respectivamente, caso possua o hardware e os softwares necessários. Diagrama das camadas de um CD. A. Camada de policarbonato onde os dados são codificados. B. Camada refletora que reflete o laser. C. Camada selada para evitar oxidação. D. As ilustrações são impressas nessa camada. E. O raio laser lê o disco de policarbonato, é refletido de volta e lido pela unidade de disco. DVD. Abreviação de Digital Video Disc ou Digital Versatile Disc. Em português, disco digital de vídeo ou disco digital versátil. Contém informações digitais tendo uma maior capacidade de armazenamento que o CD, devido a uma tecnologia óptica superior, além de padrões melhorados de compreensão de dados. O DVD foi criado no ano de 1995. A imagem abaixo mostra o DVD-ROM e o DVD-R. Leitores e gravadores. Os reprodutores digitais foram desenvolvidos no final dos anos de 1980, com a promessa de melhorar a qualidade de áudio, da alta fidelidade e da duplicação, e reduzir os ruídos e chiados das fitas cassete e dos discos de vinil. Para os consumidores, a revolução digital chegou sob forma do CD. Um gravador de DVD ou de CD é um gravador de discos R ou RW, que grava vídeo em mídia de DVD ou CD, gravável em branco virgem. Temos a imagem de dois dispositivos de leitura e um dispositivo de gravação. O primeiro é o leitor de CD, apenas para leitura, e o segundo também para leitura, porém temos a função de gravador, né? E temos a função de leitor de DVD. Observe que na frente do DVD possui algumas siglas. Tem a sigla do DVD, ROM, que é apenas para leitura, e tem a sigla RW, que significa Rewritable. Então esse dispositivo faz a leitura e também a gravação. Porém o primeiro dispositivo é apenas para leitura. Muito obrigado e até o próximo módulo. Módulo Entradas USB. USB Universal Serial Bus é um tipo de conexão plug and play, ligar e usar, que permite a conexão de periféricos sem a necessidade de desligar o computador. Veja a imagem abaixo, é o símbolo padrão do USB, o tridente. Existem várias velocidades dessas entradas USB. USB 0.7, lançado em novembro de 1994, a 0.8, lançado em dezembro de 94, 0.9, lançado em abril de 95, 0.99, lançado em agosto de 95, 1.0, lançado em janeiro de 1996, com taxas de transferência de dados de 1,5 megabit por segundo, baixa velocidade, e 12 megabit por segundo, velocidade máxima. USB 2.0, lançado em abril de 2000, com a velocidade de 480 megabits por segundo. USB 3.0, lançado em setembro de 2009, com a velocidade de 4,8 gigabits por segundo. O USB se tornou mundialmente conhecido, e por isso e pela sua praticidade tornou-se comum a quase todos os dispositivos de computador ou que interajam com ele. Vejamos e analisemos algumas imagens abaixo. A primeira imagem mostra a entrada fêmea e a entrada macho. A segunda imagem apenas a entrada macho. A terceira imagem é aonde a conexão é feita através do cabo USB. E a quarta imagem é um dispositivo de mídia, um pendrive, por exemplo.
Existem outros e variados dispositivos que são conectados através dessa entrada, por essa porta, né, denominada USB, Universal Serial Bus. Muito obrigado e até o próximo módulo. Módulo Limpeza e Conservação. Recomendações: desligue o computador e retire da tomada. Nunca use água para limpar o gabinete por dentro. Nunca retire as teclas de um notebook. Lembre-se de que em geral os componentes do computador são sensíveis. Logo, seja delicado para não prejudicar o funcionamento de sua máquina. Vai uma ressalva: não faça isso se você não tem certeza. Tome cuidado com o seu equipamento. Material necessário para fazer a limpeza completa: você precisará de ao menos 3 panos diferentes, sem fiapos, cotonetes, palito de dentes, detergente, água, aspirador de pó, pincel de cabo longo e cerdas macias, secador de cabelos com ar frio, folha de jornal, chave de fendas, pinça, algodão e lata de ar comprimido, se possível. Teclado. Primeiramente, vire o teclado de ponta cabeça e sacuda-o para tirar parte da sujeira. Coloque uma folha de jornal embaixo para não sujar o chão. Em seguida, passe o pano levemente sobre as teclas, retirando a oleosidade que as mãos liberam durante a digitação. Para o mouse. Tanto um mouse óptico quanto um de bolinha podem ser limpos da mesma forma. Basta umedecer levemente o pano com água e limpá-lo. Cabos externos. Esta é a limpeza mais simples e menos trabalhosa, se comparada com as outras, pois basta umedecer levemente um pano e uma mistura de um pouco de detergente com água, passar nos cabos e depois secá-los com um pano seco. No entanto, tome cuidado para não esquecer de secar as partes metálicas dos cabos, pois cometer tal deslize pode significar uma grande dor de cabeça posteriormente. Monitor. Para limpar a tela do seu monitor, você pode e tem 2 opções: ou a limpa com um pano de algodão levemente umedecido, ou então um pano igualmente umedecido. Seja qual for o método escolhido, passe um pano seco após limpar a tela. Gabinete. Nossa cabeça armazena a parte mais importante do nosso corpo, o cérebro. E assim como nossa cabeça, o gabinete armazena as partes que dão vida ao computador. Portanto, você deve usar o máximo de cuidado para realizar operações seguintes. Para o exterior, desencaixe todos os cabos e use um aspirador de pó para aspirar a sujeira das entradas de ar, buracos, do gabinete. Agora passe um pano umedecido com a mistura água-detergente citada anteriormente. No restante do gabinete, tome cuidado para não deixar qualquer gota cair pelas entradas de ar interior. A limpeza dessa parte é muito importante, pois o desempenho do computador pode ficar comprometido devido ao superaquecimento provocado pelo mau funcionamento dos sistemas de refrigeração interna do gabinete. Tome cuidado com os componentes eletrônicos, quadrados, geralmente verdes e cheios de linhas metálicas, que ficam dentro do gabinete. Não passe o pano neles, pois qualquer acidente, por menor que seja, pode prejudicar seu computador. Use o pincel para varrer delicadamente a sujeira das partes onde o aspirador de pó não alcança, até uma área que ele a alcance. Tome cuidado com o seu equipamento. Em caso de dúvida, consulte um técnico. Muito obrigado. Muito bem, pessoal. Terminamos nosso curso de hardware básico. Espero que tenham gostado. Aproveitem bem o conteúdo mostrado. O curso é básico, portanto, é base para novos conhecimentos. Sucesso e felicidade a todos!